Depois temos ainda as formas orais líquidas. O que é as formas orais líquidas? Produto de aspecto leitoso resultante da dispersão de um líquido em outro com a qual não se mistura. É tipo você tentar misturar água com azeite. Mistura? Claro que mistura. Você mexendo, ele mistura. Quando você para de agitar ou de mexer, ele se separa novamente. O emulsão é a mesma coisa, gente. É água com um líquido de aspecto leitoso, oleoso, dentro do vidro, que antes de você fazer a inserção do medicamento, você tem que agitar. Ou seja, tornar ele uma mistura homogênea para depois você tomar a dose, certo? Se você, no momento que você toma a dose, você larga o vidro no determinado local, ele se separa todo de novo. Aí lá daqui a 6 horas, 8 horas, 12 horas você tem que tomar de novo, você tem que agitar de novo, fazer aquela mistura para você poder ministrar o medicamento de novo, certo? E aí até nisso, gente, tem uma base para a gente poder misturar um medicamento. Tem muita gente que faz o quê? Faz esse movimento, né? Esse movimento gera gás, ó. Olha só, gera gás. Aqui sendo água, ó, gera gás, certo? Que não era para gerar, porque a água não tem gás, tá? Agora, no medicamento oleoso com a água, se você fizer esse movimento, ele vai criar gás no medicamento. E esse gás sendo ingerido pode ter algumas reações no corpo de vocês. Quer ver um exemplo bem prático? Quem já é mãe aí já deve ter tido problema com gases e cólicas no bebê. O que acontece? A mãe da criança bota o dedo na mamadeira aqui, ó, e desse jeito, né? E chega lá e taca nos queixos da cria. O que isso faz? Aquele gás que o leite criou, a criança engole e provoca gases e cólicas no bebê. Então, o que é o correto? Antes de se você vai agitar dessa forma, antes de colocar na boquinha do bebê lá, tira o dedo aqui, ó, para sair o gás, ou até mesmo abre a mamadeira de novo e fecha, para sair todo o gás que o leite gorduroso produziu, certo? O que é o correto? Você fazer a mistura dessa forma, ó. Ou ainda em movimentos mais serenos, né? Mais devagar, não aquela coisa assim, ó, tá? Fazer em movimentos mais serenos ou... Então, gente, o medicamento, ele não pode ser ingerido com gás líquido, tá? Então, agitou, certo? Tira o gás do medicamento, né? E mede, certo? Para a pessoa não ingerir, porque pode provocar uma reação no organismo da pessoa ter ingerido aquele gás que o medicamento produziu, ok? E aí, logicamente, a mistura tem que ser uma mistura homogênea. Muito bem. Depois o xarope. Forma farmacêutica líquida contendo cerca de 2/3 do peso em açúcar. Por exemplo, uma pessoa diabética pode tomar xarope? Pode, porque tem xarope diet, tá? Qual é a diferença entre diet e light? Diet não tem açúcar e o light menos açúcar? Tá? Gordura, gente. Menos gordura, tá? Olha só. Xarope forma farmacêutica líquida contendo cerca de 2/3 do peso em açúcar. Então quer dizer que ele é bem doce, né, gente? Tá? E aí, normalmente o xarope é ministrado em doses através de colher, né? Ou através de uma seringa, que é em quantidades de miligramas, que é o que a gente tem que ministrar, a dose em miligramas, tá? Outra forma líquida, suspensão. São formas farmacêuticas compostas por duas fases.
uma líquida ou contínua e outra sólida dispersa. As partículas sólidas são insolúveis na fase líquida, porém, através da agitação, podem ser facilmente suspensas. Facilmente suspensas quer dizer misturadas, tá? Da mesma forma, ó, mistura em movimentos circulares, tá? Nunca agitando de forma a criar gás. Elixir, forma aromática adulcorada, geralmente hidroalcoólica, contendo medicação solúvel. Então, elixir normalmente é um líquido mais grosso, né, que você toma ou em doses diretas, numa colher você mede, ou você pode misturar com um pouquinho de água. Que quantia de água se deve colocar num copo, por exemplo, para tomar um medicamento? 2 dedos. Ou seja, encher o copo? Não. O ideal, gente, é 2 dedos, mais um do ladinho do outro, assim, ó, né? Então, essa quantidade de água aqui, ó, seria o suficiente, até quase demais. Por quê? O correto, gente, quando é algum medicamento que a gente vai misturar na água para tomar, certo? O ideal é que você tenha o conteúdo do líquido, água, é que dê um gole somente. Para você, na hora de tomar de um gole só. Certo? Aqui dá mais ou menos em torno de uns 2 goles que eu tenho de água aqui, né? Então seria mais ou menos, ó, 2 dedos, tá? O correto é que você meça mais ou menos, depende muito do tamanho do copo, lógico também, né, gente? Tá? Que você meça que dê mais ou menos em torno de um gole de água para você misturar o medicamento. Medicamentos que são solúveis, que é pó, solúveis em água, a mesma coisa. Pouquinha água, você mistura, né, e toma, certo? Não deixa o pó sentar no fundo do copo, porque aí você está tomando só água, o medicamento vai ficar ali dentro. Ok? Entendido aí? Muito bem. Depois, temos ainda a outra forma farmacêutica líquida, chamado gotas, que é uma forma farmacêutica concentrada e densa para utilização pediátrica e adulto. Normalmente usado gotas para uso pediátrico. Por quê? Você consegue fazer uma criança engolir um comprimido? Raríssimas as crianças que conseguem engolir, né? Aqui, formas farmacêuticas sólidas ainda, os supositórios, né? Aqui aparece as cápsulas de uma cor só, né? Que são diluídas no intestino. Tem as de 2 cores, tem os comprimidos ali de formatos diferentes, que são partidos também, que nem esse pequenininho ali, certo? Então, formas farmacêuticas. Ainda temos as outras formas, que são as dérmicas, que a primeira delas é as pomadas. Forma farmacêutica para uso tópico, de consistência macia e gordurosa, para ser usada em lesões secas. Ó, forma farmacêutica para uso tópico. O que é uso tópico? Para ser aplicado na superfície da nossa pele. Então, há uma pomada, passa onde? Na pele. O que são lesões secas? São feridas em cicatrização. Aquela ferida que já está curada, né? Que você já colocou um medicamento lá, que ela já está sendo curada. Então tem aquela casquinha, que algumas pessoas têm o hábito de tirar, né? Então, aquela casquinha, gente, nunca se deve tirar de um ferimento da gente. Porque aquela casquinha é uma proteção que o nosso organismo cria para não entrar sujeira, não entrar bactérias, não causar uma inflamação ali. Então, aquela casquinha, por cima daquela casquinha, então a gente coloca a pomada. Então, não tira a casquinha. E aí, logicamente, lesões secas, então, são as feridas em cicatrização, que é 85% óleo e 15% água. Também temos a forma
farmacêutica creme, que ao contrário da pomada, é uma forma farmacêutica de consistência macia, para uso tópico também, e deve ser usada em lesões úmidas. E aí, o que são as lesões úmidas? Oi? Não, as feridas que estão abertas. Por exemplo, uma queimadura é uma lesão úmida, né? Aí você teve brincando lá, caiu e esfolou todo o joelho, por exemplo, né? Isso é uma lesão aberta, tá? É uma lesão úmida, certo? Então a gente não usa pomada, usa creme, né? E até porque o creme, por exemplo, numa queimadura, o creme, ele é muito mais fácil de você espalhar do que uma pomada. A pomada é mais dura, mais tensa, né? Então, na hora que você vai espalhar, pode machucar. E o creme não, você bota uma camada por cima lá e espalha ele fica ali e o nosso organismo vai absorver, certo? Na verdade, queimadura, a gente não deve colocar nada, né, gente? Porque dependendo do grau de queimadura, você tem que ou levar no médico para fazer uma raspagem, no caso de 3º grau. Na de 2º grau não se deve colocar nada, nem as bolhas não devem se estourar quando dá queimadura com bolhas. Porque na verdade a queimadura dá a bolha, porque é um processo natural do nosso organismo de inverter a temperatura local da queimadura. Por isso que dá bolha. Então se você botar embaixo de uma torneira com água, nem bolha não dá. Ah, queimou o dedo lá, queimou a mão, vai lá, bota embaixo da água lá, ó, de preferência pega na geladeira água gelada e despeja em cima. Que aquela ardência que dá a queimadura, aquela dor, ela já passa quase que instantaneamente quando você despeja água gelada em cima. Ok? Também temos o adesivo transdérmico, que é uma forma farmacêutica no qual o princípio ativo é liberado após ser fixado na pele. O que é ser fixado na pele? E detalhe, o adesivo transdérmico, ele só cola na pele humana. Ah, mas eu queria botar lá no meu cachorrinho, por exemplo, um adesivo transdérmico que ele está com uma contusão na perninha lá e está com a perninha puxando lá. Dá para botar um adesivo transdérmico de uso humano no cachorro? Até dá, mas você vai ter que amarrar com outra fita, porque ele não cola na pele do cão. Mesmo que você raspe o pelinho lá para colar, ele não cola. Essa cola, na verdade, que fica adesivado na nossa pele, ela entra em reação com o suor da gente. Ela só entra em reação com o suor da gente, tá? Ah, mas descola na hora do banho? Não descola. Até porque na hora de você tirar, né, depois de um certo, sei lá, 3 dias, 4 dias, 5 dias, depende para você tirar, você tem que, embaixo da água morna do chuveiro, você pega assim, ó, né, encolhe o cantinho do adesivo e aí com a água morna você vai descolando ele. Porque se você puxar, o que vai acontecer? No meu caso, vai arrancar tudo os pelinhos, né? Tá? E na pessoa que está lá com adesivo, se puxar, com certeza vai causar uma dor, né, gente? Porque vai machucar. Então você tem que vir descolando aos poucos, né? Não sai com a água.